Olá, olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Os 5 Minutos. E esse vídeo tem um objetivo especial. Algumas pessoas que veem o número do Whats que eu coloco nos vídeos sempre me mandam mensagem perguntando a respeito das estratégias privadas, né? Como é que funciona, o que está incluído, enfim. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, mesmo porque quando alguém me perguntar, eu já direciono para o vídeo e o vídeo vai explicar como é que elas farão para adquirir o conteúdo privado, tá? Então vamos lá. O conteúdo privado, ele é um conteúdo didático, tá? Educacional, tá? Então serve para ensinar. E ensinar o quê? Estratégias, tá? Que eu utilizo diariamente dentro do meu operacional. Essas estratégias são simples e qualquer um de nós, experiente ou não, pode executá-las, tá? Sem que precise da ajuda de alguém para dizer entre aqui, sai ali, seu stop fica aqui, seu alvo aqui, tá? Então, quem tem esse conteúdo, quem adquire este conteúdo educacional, terá a capacidade de entrar nas operações sozinhos, tá? E isso é muito bom, certo? Por quê? Porque você vai ter o conhecimento das estratégias. Então você vai saber onde entrar, onde sair, qual é o teu alvo, porque as estratégias vão te dar exatamente isso. É como se você tivesse alguém do seu lado te dando call, tá? Você vai amanhecer o dia, vai sentar na frente do computador e você já vai saber o que você vai fazer durante aquele dia de pregão. Por exemplo, eu opero todos os dias na abertura e gravo para os amigos o Setup Gênesis, né? Então, por exemplo, no próximo dia de pregão, vocês já sabem o que eu farei na abertura, tá? Muitos de vocês, inclusive, né, antes mesmo do vídeo ir ao ar, porque eu só coloco o vídeo depois que o pregão acaba, muitas pessoas já falam comigo via WhatsApp dizendo onde eu entrei, onde eu levei stop, onde eu fiz gain, até uma estimativa de pontos que eu talvez tenha pego naquela manhã. Só para vocês terem uma ideia. Então as pessoas já sabem o que eu vou fazer quando o pregão abrir. Tá? Não é novidade nenhuma. Elas sabem o setup Gênesis e elas associam isso ao meu operacional. E naturalmente, assim que o pregão abre, eu vou operar o setup Gênesis. Talvez eu não entre em todas as operações possíveis, mas quando dá o setup, as pessoas já sabem que eu fiz aquela operação, ok? Então, esses métodos, essas estratégias que eu utilizo no meu dia a dia, né, no meu particular, elas também têm esse mesmo tom. Vocês não vão precisar quebrar a cabeça para saber qual o ponto de entrada, qual o ponto de saída. Tá? Os setups darão este ponto de entrada, este ponto de saída, este alvo, tá? De maneira que vai facilitar o seu operacional como um todo. Do que é composto esse método Gênesis? Ele é composto por 6 estratégias diferentes, incluindo o Setup Gênesis. Tá? O que é o Setup Gênesis? O Setup Gênesis, o primeiro item aqui, ó, tá vendo aí? Primeiro item. O Setup Gênesis, ele é um seguidor de fluxo. Tá? Mas como assim seguidor de fluxo? Se o mercado está num fluxo comprador, tá? Eu quero entrar nesse fluxo comprador. Comprado, é claro, evidentemente, para seguir esse fluxo e realizar meu lucro. Então o Setup Gênesis, ele faz isso.
Ele faz com que você entre nas operações na direção que o mercado está indo, tá? No início desse movimento. Pode acontecer que o movimento esteja subindo, por exemplo, o mercado esteja subindo e de repente ele vira e vá para baixo. Pode. Vai te estopar. Vai te estopar. Mas a chance desse preço ir na direção que ele começou a ir é muito grande também. E aí você vai fazer gains diversos com alvos longos, pequenos, enfim, usando o Setup Gênesis. Então pega os vídeos do canal aqui, ó, dá uma olhada nesses vídeos das aberturas de pregão. É o Setup Gênesis, é aquilo ali que eu opero, tá? Candle positivo, abriu o primeiro, há uma possibilidade enorme de a gente ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles positivos. E a gente entra no primeiro para pegar essa subida, tá? O setup 2, eu diria assim, dos 6 setups que a gente tem, o setup 2, ele é um setup movido à pressão, à volatilidade. Então, sabe aqueles momentos do gráfico onde há uma pressão, onde o preço anda e anda rápido, tá? Onde o preço ele tem volatilidade, né? É dinâmico. Sabe aqueles momentos, por exemplo, rompimentos? Só há rompimento se houver pressão. Porque ali é um ponto onde há um obstáculo. Então, para você passar por cima de um obstáculo, você precisa colocar força. Você precisa colocar pressão. Tá? Por exemplo, você está andando, dirigindo o seu carro num trecho que tem muita areia. Tá? Então, se você não tiver pressão, não tiver força no seu carro para passar por aquela dificuldade, você vai ficar preso na areia. Então, tem que ter pressão, tem que ter força. Tá? E esse setup, a gente vai nele sempre a favor da pressão maior. Tá? Então, quando chega naquele ponto onde tem que ter pressão, porque tem que passar, nós estaremos sempre na direção da força maior, utilizando esse setup número 2. O setup número 3, ele já é um setup movido à ausência de pressão. Olha que coisa interessante, é o contrário. Ausência de pressão. O que acontece quando há ausência de pressão? Por exemplo, eu estou querendo comprar, eu sou comprador, o mercado está sendo comprador, está subindo, só que lá em cima, em algum ponto, a galera para de comprar. O que vai acontecer? Primeiro é parar. Depois, a força contrária vai tomar conta. Vai tomar conta. Tá? E aí a pressão muda de lado, né? Então a ausência de pressão em um lado faz com que aumente a pressão do outro lado. Então a gente vai trabalhar nesse momento onde a ausência de pressão de um lado e o nascimento da pressão do outro lado. O outro setup, ele é um setup por sufocamento. Como assim sufocamento? Né? É quando a pressão é tão grande que sufoca a pressão anterior, tá? O movimento anterior. O movimento do momento é sufocado por um novo movimento, digamos assim. Tá? Depois nós teremos um outro setup, que a gente vai operá-lo onde há disputa, ataque versus defesa, tá? Onde nós vamos ter essa briga, a gente vai tentar entrar sempre a favor de quem vai ganhar a briga, né? De quem tem a maior probabilidade de ganhar essa briga. Tá? E por último, nós temos um setup novidade, tá? Um setup realmente novo, tá? Muito assertivo também, que pode nos dar alvos longos e stops curtos. Stops curtos. Tá? Essa é a ideia, é ter um payoff bom. É você estopar pequeno e ter alvo longo. Por exemplo, estopar com 70, 80 pontos e buscar alvos de 300, 280, tá? 180.
mas o stop sempre comedido, sempre curto, sempre pequeno. Esse setup número 2, que ele é movido na ausência, a gente trabalha ele na ausência de pressão, ele tem alvos longos também. Às vezes a gente pega 600, 700 pontos usando esse setup. Tá? E ambos, todos esses setups aí, estão dentro do método Gênesis. Ok? Vamos dar uma olhadinha no gráfico, só para a gente ver todas essas informações aqui, pelo menos algumas na prática. Vamos lá dar uma olhadinha no gráfico. Gráfico de mini índice na tela, último dia de pregão válido, tá? Último dia de pregão válido. Então, na frente ali não tem mais nada. Esse foi o último dia de pregão, tá? O índice não andou muito assim, né, nas direções. Ele ficou e andou, né? E andou, não andou e andou. Porque o que eu quero dizer é que ele acabou ficando dentro de uma mesma amplitude. Quando ele subiu até aqui. Quando ele subiu de novo, ele parou no mesmo ponto, caiu para dentro, né? E ficou dentro desse retângulo aqui, ó, amplo, né? Foi um retângulo amplo, mas ele ficou dentro desse retângulo aqui, ó. Posso traçar o retângulo aqui. Tá vendo? Ele ficou trabalhando aqui dentro desse retângulo, ele não saiu daqui, tá? Não foi um índice assim, tendência, pura tendência de alta, nem pura tendência de baixa, né? Em alguns momentos ele ficou para cima, em alguns momentos ficou para baixo. No todo a gente vê uma lateralidade nesse índice. Ó, veja se não é isso, ó, não é? Inclusive desde o dia anterior, né? Ele ficou lateral aqui. Tá? Andou, mas andou e acabou em certos momentos estando lá em cima e em certos momentos aqui embaixo, tá? Gráfico de 5 minutos é o que a gente vai olhar aqui agora. Por que 5 minutos? Porque nós vamos ter menos entradas nos setups nos 5 minutos. Então é um gráfico menos dinâmico. Para quem está iniciando, isso é ótimo. Porque você não vai precisar estar toda hora ali, né, entrando em operações. Você vai entrar de forma espaçada. Então vai dar tempo de analisar, de ler o mercado, enfim. Tá? Então eu peguei o gráfico aqui de 5 minutos para mostrar para vocês alguns dados do último dia de pregão. Isso é bom falar do último dia de pregão. Por quê? Porque a gente vê que a coisa está atualizada. Né? A coisa está atualizada. Esse setup, ele funcionou desde quando houve gráfico de candle. Esse setup vem funcionando e vai funcionar infinitamente lá na frente. Tá? É gráfico de candle, ele vai funcionar. Beleza? Esses setups. Então vamos lá. Eu fiz aqui algumas anotações de 2 setups nossos, daquela lista lá que eu mencionei. O setup número 2 e o setup número 3. O setup Gênesis não coloquei aqui, tá? Deixei ele de fora, ok? Mas se você quiser olhar o setup Gênesis aqui, você já sabe que deu entrada aqui, né? Deu entrada aqui. Uma belíssima entrada, né? Sem dúvida nenhuma. Ó, o mercado veio aqui embaixo, 681 pontos, né? Depois nós tivemos uma compra aqui, ó. Esta compra aqui nos 5 minutos, o stop não pode ser o stop de 100 pontos, ele pega mais rápido do que nos 2 minutos, tá? Mas veja, ó, um stop aqui de 105, 160 pontos não teria estopado. O preço caiu, mas voltou lá em cima, ó, e deu um possível gain aí. A gente teve outra entrada boa aqui, ó, boa na compra, esse candle aqui, né? Deu também o alvo, né? Olha só. Depois tivemos essa possível venda aqui, candle não tá bonito, né? Enfim, mas não vamos falar do setup Gênesis não, vamos falar dos outros aí, dos setups privados, tá? O Gênesis é só olhar que vocês vão ver, ó. Entrada aqui, boa entrada aqui, né? Aqui, ó, entrada na venda. É claro que a gente vai ter que trabalhar os stops aqui nos 5 minutos. Nos 2 minutos, com 100 pontinhos ali, você já consegue stopar mais tranquilo. Eu posso até colocar nos 2 minutos, só pra gente ver isso aqui. Só pra gente ver os 2 minutos. Ó.
aqui nos 2 minutos, olha só. Na abertura, a gente vai entrar um pouco antecipado. Deixa eu pegar esse aqui, ó, tá vendo? Entraria aqui, alvo até aqui, né? Aqui nós teríamos uma entrada que teria estopado essa compra, mas poderíamos ter entrado na venda em seguida aqui, ó, não é? A compra aqui também teria estopado. Nós teríamos entrado na compra aqui, aí teria dado gain, né? Aqui, ó, essa entrada nesse candle pequeno teria estopado, né? Aqui teria dado uma entrada na compra, não sei se teria dado 100 pontos pelo menos ali. Ah, teria dado, né? 100 pontinhos. Essa venda aqui, ó, vamos ver essa venda, provavelmente estopou, se o stop foi de 100 pontos, tá? 2 minutos aqui, tá, gente? 2 minutos. Se a gente for olhar no dólar, a gente vai ver também as possibilidades que nós tivemos lá, tá? Mercado caindo bastante, né? Aqui nessa entrada, nessa perna de queda aqui. Depois ele ficou meio que esperando o mercado à vista abrir, né? Dentro do setup Gênesis. O setup privado, nós vamos falar de 2 aqui rapidinho. Eu vou mostrar para vocês. O Gênesis não foi tão bom. Precisava fazer algumas escolhas, né? No Gênesis, nos 2 minutos lá. Tivemos alguns stops. Precisava de uma certa leitura para se livrar disso, tá? Nos setups privados aqui, eu fiz algumas anotações. Você entrando, deu entrada, entrou, tá? Sem precisar filtrar nada. Entrou, deu, entra. Ou na compra ou na venda. E o que foi que a gente teve nesta manhã? Vou considerar essa amanhã de 9 até meio-dia. Tá? Por quê? Porque era uma sexta-feira, né? De tarde o volume cai muito, cai muito. Basta vocês olharem aqui, ó, na barra de volume, tá vendo? Ó? Volume bom, bonzinho, bonzinho, bonzinho. 12 horas, olha como o negócio vai caindo, ó. Tá? Então vamos considerar somente até meio-dia. Podíamos operar mais? Sim. Tivemos entrada? Sim. Foi bom? Bom. Mas sexta-feira é bom a gente considerar só até meio-dia, tá? Por causa do volume que cai muito. Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar do setup número 2, aquele lá que a gente opera quando há pressão. Então, no período da manhã, a gente teve, ó, no período da manhã, a gente teve uma entrada, que foi a primeira entrada do dia, né? Ela deu para nós um alvo de 215 pontos. E foi no alvo. Foi até mais, passou do alvo. Mas o alvo era 215 pontos, a primeira operação do dia aqui no índice. Fizemos esse 215 pontos, fácil, passou, foi embora, mas a gente saiu com 215 pontos, né? Teria saído com 215 pontos, tá? Aí a gente foi para uma segunda operação do dia, isso sem filtro, tá? Só entrando nas operações. Que foi essa operação aqui, ó. Nós tínhamos um alvo de 155 pontos. Não foi atingido o alvo, tá? Então o alvo era 155, não foi atingido o alvo. O preço foi até 105 pontos e de lá voltou. Tá? Então imagina, você está operando, você está buscando 155 pontos. E o mercado te dá 105. E aí, o que é que você faz? Fica no 0 a 0 ou você espera para levar um stop? Aí eu considerei que essa operação aqui deu stop. Tá? Porque você não se protegeu, o preço voltou e pegou seu stop, que era de 155 pontos. Tá? Não deu alvo, mas deu stop. Tá? Mas considere que o preço atingiu os 105 pontos. Beleza? Beleza. A terceira operação desta manhã, o alvo era de 260 pontos. Nesse trecho aqui, gente, ó. Nesse trecho aqui, no gráfico de 5 minutos. Esse alvo foi atingido, passou disso, foi para lá para 280, 290. Tá? Mas o alvo era 260, teríamos saído com esse alvo tranquilamente. Tá? Sem filtrar as operações, entrando quando dá o setup.
Depois nós tivemos uma outra operação que tinha alvo de 235 pontos. Também foi no alvo. Também foi no alvo. Tá? Foi no game. Depois tivemos uma outra operação com o mesmo alvo, 235 pontos. E também atingiu o alvo. Foi lá no alvo, passou, inclusive passou muito. Mas era 235. 235 era o alvo da operação, então consideramos apenas 235 pontos, apesar de que foi para 270 e muitos lá em cima. Tá? Depois nós tivemos uma outra operação, agora uma sexta operação, que o alvo era de 265 pontos e este alvo foi alcançado, o alvo de 265 pontos. Tá? Então, mais um gain grande, né? Um gain grande. Depois nós tivemos uma última operação antes de dar meio-dia, que deu um gain de 235 também. A gente teve 3 operações que o gain era de 235, o alvo era de 235. E esse alvo foi batido, tá? Foi alcançado de forma fácil. Não demorou, não deu calor, não, foi direto lá e pegou o nosso alvo de 235 pontos. Tá? Esse no setup número 2, que é um setup que a gente trabalha em regiões de pressão. Ok? O setup número 3, que é um setup que a gente trabalha na ausência de pressão por um lado e aumento de pressão pelo outro. Tá? Quando um se aproveita da falha do outro, por assim dizer. O comprador se aproveita da falha do vendedor, ou da falta de coragem do vendedor, por assim dizer. Tá? Nesse setup, ele é um setup interessante, porque a gente pode pegar alvos longos. Se você tiver coragem de deixar o mercado andar, você vai buscar alvos longos. Tá? Por exemplo, primeira operação do dia, 800 pontos de alvo. Sabe o que aconteceu? O preço foi no alvo, certinho, 800 pontos. Ele passou até do alvo. Ele passou até do alvo, quase 100 pontos, foi embora, passando do alvo. Depois a gente teve uma outra operação que ela não bateu no alvo de imediato, tá? Ela não foi lá no alvo, mas ela foi até 615 pontos. Imagina aí, você tem um alvo de... O alvo era de 700 e alguma coisa. Tá? E aí foi até 615. O que você faria? Você pegaria quanto desses 615? 200? 300? 500 pontos? 600? Né? 600 pontos? E aí fica a critério da pessoa que está operando, né? O mercado te deu 615 pontos. Aí você tem que saber. Não bateu nos 700 e alguma coisa que você achava que ia. Mas te deu 615? Você não pode deixar voltar e te estopar, né? Não pode. Tá? Depois nós tivemos uma outra operação que deu 375 pontos. Ela foi a favor, 375 pontos. Tá? Depois nós tivemos uma outra que deu 720 pontos. Foi no alvo, certinho lá, 720 pontos. Ok? E você teria saído, se você tivesse permanecido até o final, até o alvo, 720 pontos. Depois tivemos uma outra, uma última, isso antes do meio-dia, de 9 até o meio-dia. Tá? Nós tivemos uma outra que o alvo foi de 540 e esse alvo foi alcançado com essa estratégia. Tá? Esse setup aqui, ó, que eu estou falando agora, que ele tem alvos longos, tem dia que não tem stop. Tem dias que ele passa o dia inteiro sem estopar a gente. Se a gente fizer todas as operações, tem dia que não vamos ter stop. Não vamos ter stop. Nesse dia aqui, ó, nesse dia aqui, para ser exato, a gente teve um stop apenas que nem precisava tomar esse stop. Não precisava tomar o stop. Por que não precisava tomar o stop? Vou falar por que não precisava tomar o stop. Porque a operação andou a favor 198 pontos.
Se você não saiu fora, foi estopado. Tá? Só essa. Não teria estopado, mas depois você ia entrar e você teria um stop apenas. Ok? Durante o dia inteiro, você teria um stop apenas. Dentro desse setup. E que a gente consegue pegar longo. Ok? Olhando para o dólar rapidinho aqui, eu também fiz aqui uns dados aqui no dólar. Ó, também considerando, mesma coisa, de 9 até o meio-dia. Tá? Volume cai à tarde nas sextas-feiras. Então, considerar só o último dia de pregão válido, né? Considerar só até o meio-dia aqui. Beleza? Deu entrada na tarde? Sim. Deu gain? Muitos gains, sim. Mas eu vou considerar somente aqui até o meio-dia. Então, na primeira operação do dia, o alvo era de 11,5 pontos nesse setup. Setup número 2 lá, né? Que a gente opera ele quando precisa-se de pressão, tá? Ele é um setup que a gente trabalha sempre na região de rompimentos. O que aconteceu na primeira operação do dia? 11,5 pontos era o alvo e ele foi no alvo. 11,5 pontos. Na primeira operação você já sairia na frente com 11,5 pontos. Depois nós tivemos uma outra entrada que deu de alvo, tinha como alvo 14,5 pontos. E ele foi direto no alvo de 14,5 pontos. Era só você não ter saído na operação antes. Era só ter esperado, tá? E assim, entrando em todas as operações possíveis. Todas as entradas possíveis entrando, tá? Sem perder uma. Você teria entrado mais nessa 14,5 pontos. Depois, nós tínhamos uma outra entrada que tinha alvo de 13,5 pontos. Não bateu no alvo essa. Mas foi até 10 pontos a favor do alvo. A favor do ganho. E aí, 10 pontos. Você está esperando 13,5. Deu 10 pontos. O que você faz? Você deixa voltar tudo e te estopar? Deixa. Com 10 pontos já lá de ganho, o setup te deu essa oportunidade de você fazer pelo menos 5 pontos, né? O mercado andou 10. Andou 10 pontos. E aí? Começou a voltar. Será que você garantiria pelo menos 5 pontos? Pelo menos um 0 a 0, né? Não dava para deixar estopar, né? Ele andou 10 pontos. Né? Depois nós tivemos uma outra entrada que tinha alvo de 7,5. Deu gain. Depois mais uma que tinha alvo de 8,5. Também deu gain. Depois tinha outra com alvo de 7 pontos. Também deu gain. E uma outra com alvo de 7,5. Tá? Ele foi a favor do alvo 5,5 pontos. Você estava esperando 7,5 e o mercado foi a favor 5,5. Tá? Quem, de repente, protege ali com 5 pontos, ou pelo menos coloca no 0 a 0 se passar de 5 pontos, não teria estopado. Estou considerando que foi um stop, tá? De 7,5. Então, se você não conseguiu sair depois que ele andou 5,5 pontos com alguma coisa, você deixou voltar e foi estopado com 7,5 pontos. Tá? Um único stop considerável nesse dia. Depois tivemos, pertinho do meio-dia, uma última operação que deu de alvo 13,5 e este alvo foi alcançado. Tá? No setup número 2. Não estamos falando de Gênesis, setup Gênesis que eu opero todos os dias. Isso aqui é setup privado, tá? Inclusive, eu conversando com os amigos dos grupos, né? Eu mencionei em fazermos apenas 10 operações por dia, né? Final, 10 operações. Deu o resultado que der, põe no bolso, encerra as operações, só volta no outro dia. O índice de acerto é gigantesco dentro desse setup aqui. Tá bom? Bom, então é isso. Se você deseja aprender esses setups, deseja aprender essas estratégias, é só mandar o WhatsApp para mim. Tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o número de WhatsApp. Tá? E aí você fala diretamente comigo. E aí eu vou te passar as outras informações referente
a, a tudo que você precisa saber para fazer a sua aquisição, para você conhecer esses setups, tá bom? Então é só mandar o WhatsApp aqui para mim e aí eu lhe explico, questão de valor, enfim, tá bom? Vocês vão se surpreender com a questão de valor e tudo mais, tá bom? Esse conteúdo, ele é explicado, essas estratégias, ela é explicada em mais de 30 vídeos. Por que eu digo mais de 30 vídeos? Porque quando eu faço alguma coisa, alguma operacional, alguma novidade que se encaixe dentro das informações, eu posto mais um vídeo. Tá? Então, de conteúdo lá explicativo, tem mais de 30 vídeos. Tá? Tem mais de 30 vídeos explicando essas 6 estratégias diferentes. Tá bom? Então é isso. Manda o WhatsApp aqui para mim. Na descrição do vídeo eu vou deixar esse WhatsApp. Vou colocar aqui também, né? Vou deixar aqui também para vocês que quiserem anotar, né? Também podem fazer. Ó, tá aqui, ó, o WhatsApp 6683, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Pronto, tá aqui, ó. Esse é o número do WhatsApp. Tá? É só mandar para mim aqui e perguntar: Nizam, eu assisti o vídeo lá do seu canal, você falando dos setups. Fala isso para mim. Você falando dos setups, aí eu quero saber como é que eu faço para adquirir. Fala aí comigo, Nizam. E aí eu vou te explicar direitinho, tá? Os passos que você tem que tomar. Beleza? Muito obrigado. Tá? Não se esquece, aqui na descrição eu vou deixar o link para você falar comigo via WhatsApp, tá bom? Muito obrigado.